Então, pessoal, boa noite, né? Primeiramente, boa noite. Eu estou aqui com o Dr. William, meu amigo. Acabei de ser presenteado com essa caneca da WK International Service. Muito legal. Estou com o Dr. William e estou com os seus companheiros de trabalho. Não estão aparecendo, mas é o Matheus e o Aurélio. Vão aparecer no vídeo também, para com certeza a gente ter o máximo de informação, tirar o máximo de proveito desse momento. Então, conforme eu havia prometido, a gente vai tocar num assunto bem interessante. Eu, aliás, recebi uma pauta do Dr. William com 4 perguntas, já transformei para 12 aqui. Vamos ficar até meia-noite aqui. É muita curiosidade, acho um assunto muito interessante. E vamos lá. Primeira pergunta para o meu amigo. Da onde surgiu essa ideia? Eu não vou seguir muito o roteiro, mas vamos lá. Vamos conversar. Onde é que nasceu a WK? Como é que foi esse começo? Perfeito, doutor. Doutor, primeiramente eu queria agradecer pelo convite, né? A gente que trabalha no mundo jurídico, né, de vários ramos, hoje eu penso que não existe um podcast jurídico, né? Se eu estiver enganado, o doutor me corrige, mas eu acho que é interessante essa ideia do doutor, né, de a gente fazer um bate-papo mais informal, né? Sair um pouco daquele mundo de fórum, de falar com os juízes e ser uma coisa mais natural, mais dinâmica e que também o ouvinte possa entender, né? Porque às vezes a gente usa a linguagem jurídica e, né, o pessoal fica com... Até a gente que é advogado às vezes se perde, né? Imagina o pessoal que não tem o conhecimento, né? Que não tem conhecimento da lei, não é o dia a dia, exatamente. Então eu penso que essa iniciativa do doutor é muito boa, né? Eu acho que é muito interessante, eu acho que essa tendência de podcast jurídico tem tendência de aumentar, né? E você vai ser o pioneiro disso, né? Então, te parabenizo pela ideia, pela atitude, né? E principalmente te agradeço, né, por estar aqui para falar um pouco do meu trabalho, e a gente bater esse papo, além de, faz o quê? Uns 10 anos que eu não te vejo, né? Faz a gente... Bom tempo, tu vê? Tu vê, exatamente. Damasio, Jesus, tempo difícil, que a gente estudava, a gente tinha sonhos, e hoje o sonho está aqui. Estamos lutando. Estamos na labuta. Respondendo a primeira pergunta do doutor ali, da onde surgiu essa ideia, né? Primeiramente, antes de surgir essa ideia, eu fui um imigrante. Eu morei nos Estados Unidos, fui para lá, cheguei a morar lá, né? Fui imigrante, então eu sinto na pele o que eles passam aqui no Brasil, né? Então, na época, eu era um jovem, né? Um jovem aventureiro, digamos assim. Você morar onde? Eu fui para Washington, D.C., capital dos Estados Unidos, né? Na época, eu estava um pouco meio indeciso, né? Comecei a fazer direito, eu tranquei. Eu falei, não quero mais estudar, aquele aborrecente, né? Que idade tinha? Eu tinha uns 19 para 20. Assim. E aí eu fui para os Estados Unidos, né? Cheguei lá, né, muito novo, em 2004, né? Fui para os Estados Unidos. E lá eu fiquei até 2010. 6 anos. 6 anos. Exatamente. Então, né, o que acontece? No momento que eu fui para os Estados Unidos e que eu vivi lá, eu senti na pele, no dia a dia, o que o imigrante passa, né? Não sabe da lei, né? A dificuldade da língua, né? E outras coisas, né? Discriminação, né? Então, tipo assim, é muito fácil eu falar assim, os imigrantes estão aí, o governo que ajude, né? Mas a gente tem que fazer um trabalho até humano, né? Um trabalho social. Acho que todo mundo tem essa responsabilidade, todo brasileiro, né, tem essa responsabilidade, todo cidadão brasileiro tem essa responsabilidade. Por quê? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Amanhã o teu filho pode estar viajando, pode ser um imigrante, né, e vice-versa, né? Óbvio, tudo com um limite, né, também. Né? Mas eu acredito que essa ideia surgiu nessa questão que eu fui viajante, né? E eu sempre tive interesse, desde lá da época do Estatuto de Estrangeiro, que nem era a lei de imigração, não existia ainda a lei de imigração, entende, doutor? Na época que era o Estatuto de Estrangeiro, isso era em 2010, né? Aí eu voltei para a faculdade e eu falei, não, eu quero ir para alguma área que eu possa mexer com a cultura
né? Seja algo cultural, que eu possa usar o meu inglês, né? Eu já tinha um inglês fluente, né? Então eu falei assim, né? Dei muitos advogados e colegas, até família, brincavam, mas como, né? Direito não vai fazer um comércio exterior, né? Vai fazer relações exteriores ou algum outro tipo de faculdade, porque direito tu não vai conseguir isso, só se você for morar lá fora, né? Naquela época realmente estava um pouco, não existia muito esse direito internacional, né? Que hoje está bem amplo, né? E a gente consegue ver, né? Tanto na parte migratória e em outros aspectos também, né? Empresariais, contratos, enfim. Então daí eu tive esse interesse, né? Eu lembro até que na época que eu estava fazendo a faculdade, o meu TCC, o meu tema do TCC, né? Antes, isso em 2011, o tema do meu TCC foi a condição jurídica dos haitianos que aportaram no Brasil depois do terremoto de 2010. Ou seja, ali já antes da lei eu já estava, né? Eu lembro que na época foi um assunto que foi difícil achar algum orientador, que ninguém queria pegar, assim, né? Estatuto estrangeiro, essas coisas, né? Condição jurídica, essa era a pergunta, né? Qual que era a condição jurídica do estrangeiro, né? Naquela época? Então aí começou, né? Aquela demanda de haitianos vindo para o Brasil, aquela loucura, né? E a gente não tinha uma condição jurídica, né? Eles vinham como refugiados, aí foi feito o CONARE, né? Que é o órgão que hoje regula os refugiados, né? Então aí eles foram entrando no Brasil, né? Até uma condição dessa condição humanitária, né? E aí a gente teve, né? Aquele período de 2010 até hoje, né? Vem bastante haitiano, né? Né? E aí eu tive esse interesse, e aí veio a lei, né? Eu lembro que eu estava em casa e aí né, foi sancionada a lei de imigração, daí né? Daí me deu é o que eu gosto de fazer, né? Eu na época estava fazendo outros ramos do direito, né? Sim. E aí eu pensei, não, preciso focar em uma área, né? Na área que realmente me motiva e que eu goste, né? E aí eu comecei a estudar a lei a fundo, né? Porque a lei ainda estava fresca, ainda está fresca, né? Tem muitas dificuldades, mas já houve avanços grandes, né? Então eu comecei a estudar bem a lei, né? Fui a fundo, me interessei, e aí, né? Foi isso em 2020, foi na pandemia, veja bem, né? Na pandemia eu falei, vou montar meu escritório, né? E aí montei meu escritório na pandemia, aluguei uma sala, né? Contratei mais gente. Coragem. Contratei mais gente para trabalhar comigo. Não é fácil, né? Não é uma tarefa fácil, né? A gente luta todo dia, porque o meu medo era o seguinte, pandemia, né? E um monte de gente me chamando eu de louco, de doido. Que isso? Você tá louco, cara? Como assim? Eu falei, não, é isso, cara, vou seguir, né? Eu acho que o mais importante é que você gostar do que faz, né? Independente, né? E aí eu abri meu escritório e falei, putz, agora começou, agora é contigo, né? Agora é comigo, não tinha mais ninguém, não tinha mais patrão para me ajudar, não tinha mais ninguém, né? Era comigo mesmo. Daí eu comecei. Já tinha alguns clientes, né? Que eu fazia aleatoriamente, né? Alguns casos que eu ajudava haitianos, né? E também alguns clientes que vinham abrir empresas no Brasil, que chegavam até a mim por indicação, né? E aí eu comecei, né? Foi indo, e hoje já tem uma dimensão muito grande, né? Legal. Já tem a atuação da tua empresa hoje, ela é mais Santa Catarina, ou por essa questão, por exemplo, virtual, essa modernização hoje, perfeito. Tu acaba abrangendo outros estados? Como funciona isso? Perfeito, né? Então, esse crescimento ele foi gradativo. Perfeito. Né? Porque o que acontece? Quando eu comecei a atuar, não tinha tantos advogados que faziam isso, né? Então o que aconteceu? Eu comecei a atuar só em Florianópolis, né? E hoje, né, aí começou a ir para outros estados, né? E hoje a gente tem clientes até em Roraima, Goiás, São Paulo, mas a maioria dos meus clientes hoje é do estado de Santa Catarina, né? Certo. Pelo fato de termos muito imigrantes que estão vindo, né? Seja por meios laborais, né? De contrato, de vínculo empregatício, ou seja, até por meios humanitários, né? Também, que a gente faz um trabalho social muito legal também, né?
Então, nessa questão é mais isso. Então, abrange, assim, eu diria mundialmente, não é nem... Legal. Porque a gente trabalha também com um imigrante que quer vir para o Brasil. Ou seja, um imigrante está lá na Rússia, um exemplo, entendi. Então, e ele quer... Já te contacta aqui. Já contacta aqui para a gente fazer todo o procedimento. Aí é por via consulado, né? Consular, o e-consular, que é um sistema que tem, né? E a gente faz todo o trabalho para trazer o imigrante. Ou seja, começou pequeno e hoje tem essa expansão, né? E aí esse nome, claro, a gente usa também meios eletrônicos, né? Bastante postagem no Instagram, mas a maioria é no boca a boca, né? Acredito que o melhor marketing, né, doutor, é o bom trabalho, né? Com certeza a gente tem uma equipe boa e a gente sempre tenta entregar 100%. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta agora que eu fiquei curioso. Essa imigração, a pessoa que está, por exemplo, morando na Rússia ou Ucrânia agora, ou outros países, enfim, ela pode vir com visto de turismo e chegar aqui no Brasil e pedir essa imigração, ou ela já tem que vir de lá com algo definido? Como funciona essa... Exatamente. A gente tem... boa pergunta, doutor. A gente tem essas duas perguntas que o doutor fez, elas têm duas respostas, né? O imigrante, ele, como aconteceu em alguns casos, o imigrante vem aqui com visto de turista, né? Chega em Florianópolis com visto de turista, alguns com família, às vezes até uns vêm para passear e falam, nossa, me encantei. Aí chega até o escritório e fala... Não é difícil, né? Não é difícil, exatamente. Não é difícil. E então eles chegam até o escritório e falam, não, eu quero ficar aqui, eu gostei, me ajuda. E aí ele sai da condição de visto de turista e passa para residente. E ele pode fazer isso aqui. Pode fazer isso aqui, né? Ele pode trocar esse status, né? Que ele tem no passaporte, enfim, no status migratório que a gente fala. Então, dessa forma, o imigrante chega aqui, né? Como tem um caso que aconteceu de um casal, desculpa, até ia falar o nome, mas... Não, enfim. É o Adam, enfim, é um casal londrino, que veio para cá e... Mas não vieram para imigrar? Não, vieram para passear, turista, e estava no último... Se apaixonar, estava no último dia do prazo dele migratório, né? Os últimos 180, né? Porque 180 dias. Total 180. É 90 dias e eles podem renovar para mais 90, né? Perfeito. E aí... exatamente. Exatamente. E aí, o que aconteceu aí? No último dia ele procurou a gente lá no escritório, eles, né? O casal, não, que eu quero morar aqui, eu gostei. Eu falei, beleza, a gente tem algumas opções, né? Eu passei para ele, visto de estudante, para vocês aprenderem português. Eles falaram, que interessante, a gente quer o visto de estudante. Eu falei, beleza, então tá. Daí eu arranjei né? Junto com a autorização deles, uma instituição de ensino que ensinava o português, e eles foram estudando e conseguiram obter o visto de provisório, né? Nesse caso não é permanente como alguns que eu vou te explicar, né? Porque certo. O provisório ele tem um tempo, né? Qual tempo? Esse, no caso, depende de cada tipo de visto, né? Entendi. Esse de estudante é 1 ano. 1 ano. Que pode ser prolongado para mais 1 ano, ou seja, totalidade de 2 anos, né? Então aí eles ficaram aqui com visto de estudante, passou 6 meses, eles aplicaram um outro tipo de visto, que é o visto de investidor imobiliário. Porque com esse visto... Como um americano, que aquele que, se eu não me engano, são $500 mil. Exatamente. Eu tenho, não lembro da numeração, enfim, nós também temos. Então, também temos, A lei foi inteligente, né? Nesse ponto, exatamente, foi inteligente. Também. Só que nesse caso de direito imobiliário, que a gente pode conversar mais para frente, sim, claro. O mínimo é 1 milhão, ele tem que comprar um imóvel urbano, né, de R$1 milhão, né, e esse valor cai para 30% quando regiões do Norte e Nordeste, né, para incentivar exatamente a migração para algumas determinadas regiões. Exatamente, né. Quem criou essa lei? Desculpa, a lei... eu diria, iniciativa de quem? Certo, perfeito. O que acontece? O órgão competente, né, nesse caso é o Ministério da Justiça, né? E dentro do Ministério da Justiça a gente tem o Conselho Nacional de Imigração, tá? Então esse departamento ele também é vinculado com o Ministério do Trabalho em alguns casos, né? Quando são vistos de trabalhos, nesse caso como é visto de investidor imobiliário, quem rege, né, essa lei é o Ministério da Justiça. Né? Entendi. Entendeu? Entendi. Mas se tivesse, por exemplo, uma outra
com outro tipo de visto, às vezes pode ser um outro órgão. Exatamente. Exatamente. Aí vamos supor... Não é algo centralizado, então, determinado... Exatamente. Vamos supor, como eu mesmo falei para o doutor, no caso de visto de trabalho, já é o Ministério do Trabalho, né? E aí, interessante. Então, daí o Ministério do Trabalho é que tem essa... competência de realmente, até de fornecer esse visto, é do Ministério do Trabalho? De fornecer, não. Mas algum tipo de documentação, alguma coisa, é o Ministério do Trabalho que vai decidir. Entendi. Essa questão de etapas, né, que a gente fala, né, processuais dentro do direito migratório, ela começa na Polícia Federal, né? Na grande maioria das vezes ou 100% das vezes? Não, na grande maioria das vezes. Né? Porque às vezes o migrante está em alguma região e ele começa todo o trâmite, né? Vamos supor, visto de estudante, né? Agora tem outros tipos de vistos que a gente aplica pelo meio de sistemas, né? Que tem o MigraWeb, que é um sistema de imigrante, né? Que na parte laboral a gente faz por meio desse sistema. E quem julga ou defere ou não o pedido, né, é o Ministério do Trabalho. Né? Então, William, comparando com a tua migração lá para os Estados Unidos, lá em 2010, qual é a diferença? O que tu sente assim? Somos um país acolhedor? Perfeito. Legalmente falando? Legalmente falando, o que acontece, né? Hoje sim. Né? Hoje eu entendo, na minha visão, como eu estou trabalhando nessa área, hoje entendo que o Brasil, além das pessoas, né, que aqui vivem, eles têm... O brasileiro é caloroso, é um povo amigável, diferente lá de quando eu morava lá nos Estados Unidos, né, que é um povo mais fechado, o americano é mais desconfiado, né, não é tão receptivo. Né? Eles acham que o brasileiro é mexicano, né, e não tem noção de Argentina, é a mesma coisa. Existe um certo preconceito. Existe, exatamente. Já aqui eu vejo que a legislação tem que ter algumas mudanças, né? Que isso vai acontecer. Isso tu sente no teu dia a dia. No meu dia a dia, né? Mesmo uma lei recente, tu já sente que é necessário algumas adequações. Exatamente, perfeito. Porque queira ou não, uma lei nova, né? Ela, desde 2018, né? 17, desculpa, desde 2017 que ela foi sancionada, né? Pelo presidente Temer na época. Então eu sinto que ainda falta alguns avanços, né? Tipo, tanto da parte operacional, né? Que hoje os órgãos federais não têm, como é que eu vou te falar? Estrutura. Porque pelo fato de ser muita imigração, né? Muito imigrante chegando, refugiados e aquela loucura. Agora tu já me tocou num tema que para mim também é bem curioso. Falou refugiado, imigrante. Como diferir isso? Perfeito. O que acontece hoje? O refugiado, ele vem por situações de calamidades do país dele, né? Seja por guerra, seja por como é que eu vou te explicar? Por caso de força maior, né? De natureza, né? Que a gente teve o caso do Haiti, um exemplo, haitianos. Hoje temos venezuelanos que vêm de forma de refúgio. Quem define se a pessoa vai se tornar um refugiado ou um imigrante? Eu diria assim, hoje eu moro nos Estados Unidos, quero vir para o Brasil. Lá, provavelmente hoje não existe algo que possa tornar ele um refugiado, ok. Exatamente. A Ucrânia, nós sabemos que está em guerra, então provavelmente... Mais fácil. Mas quem define? É o presidente que assina pessoas que vêm hoje da Ucrânia a partir do dia tal, serão recebidas no nosso país como refugiados. É o presidente? Entendi. É uma comissão? Como funciona? É a Comissão Nacional dos Refugiados, que é o CONARE, né? O CONARE é que faz essa definição. Então, assim, só para te explicar, né, doutor? Sim. Quando o refugiado chega até aqui no Brasil, né? Seja, obviamente, por via terrestre, né? E eles vêm geralmente pelo norte, né? Nordeste ali, aquela região. E o que acontece? Quando eles chegam aqui, né? Obviamente eles são recebidos pela Polícia Federal, né, nas fronteiras, e a Polícia Federal passa para o CONARE, né? Eles recebem um protocolo, né? Até antigamente eles recebiam um protocolo só e esperavam até sair o resultado final da aprovação ou não. Eles não são aprovados. Eles ficam no limbo, exatamente. Então aí, posteriormente, quando o CONARE defere, aí sim, né, eles têm o status de refugiado permanente. Ok. Sou um refugiado. O que o nosso país concede a essas pessoas
de benefício ou de ajuda humanitária, digamos, não seria um benefício, mas seria uma ajuda humanitária. Exatamente. Qual seria essa... Ótimo. Qual a diferença? Sou um imigrante, sou um refugiado? Existe diferença em algum auxílio, algum financiamento, enfim? Entendo. O que acontece? De modo geral, o imigrante hoje, ele tem bastante privilégios, né? Que até anteriormente, da lei do Estatuto do Estrangeiro, ele não tinha. Interessante. Porque, rapidamente, aquela lei do Estatuto do Estrangeiro, ela era feita por militar, né? Por um militar que fez essa lei, né? Um militar específico. Um militar, né? Na época, é uma lei antiga, né? De que ano? Tu lembra? 1980. Naquele período, né, que a gente teve ali, né, da ditadura, né? Então, a gente tinha acabado de sair da ditadura. Então, o Estatuto do Estrangeiro, ele tratava o imigrante. Tanto é que ele fala o nome, Estatuto do Estrangeiro. Ele não era nem imigrante, era estrangeiro. Então, até na própria lei ele fala alienígenas. É bem estranho, né? E era tratado como um inimigo do Estado. Uma ameaça em potencial. Fala isso. Não sim, mas ameaça em potencial. Mas alienígena existe essa... Sim. Expressão alienígena. Então, tu vê, né, doutor, é uma lei antiga, né? Que não trazia nenhum amparo jurídico, né? Nenhuma condição jurídica para o estrangeiro, seja ele refugiado ou imigrante, né? Então, posteriormente veio a lei de imigração que mudou, né? Virou imigrante e, respondendo a sua pergunta, os benefícios de um imigrante ou um refugiado, primeiro de tudo ele obtém uma identidade, né? que o nome é RNE, Registro Nacional do Estrangeiro, né? Que com a lei nova de 2017 virou RNM. Né? Mudou essa nomenclatura também. Exatamente, mudou essa nomenclatura. O que acontece? Com essa identidade, o estrangeiro ele pode trabalhar, entendeu? Aqui, ter carteira de trabalho, pode abrir conta em banco, entende? Ele pode ter uma vida como tem um brasileiro, uma vida normal, né? Perfeito. Como tem um cidadão brasileiro. Ele pode trabalhar, pode ter... Tem os benefícios de um trabalhador. Exatamente. Ele se acidentou, está trabalhando, amparado pelo nosso INSS. Exatamente. Tem o direito ao acesso à justiça. E olha que interessante, antigamente ele não tinha esse direito. Antigamente a lei do Estatuto do Estrangeiro falava alguns artigos, beneficiava somente os portugueses, né, de língua portuguesa. Fazer isso, vai ser uma pergunta depois. Para os portugueses, então já existia isso, um diferencial. Então, basicamente, a lei antiga não dava nenhuma condição, né, jurídica. A pessoa estava realmente à mercê da ilegalidade. Da ilegalidade, exatamente. Então, o imigrante vinha para cá, né, o estrangeiro, o refugiado, e não tinha nenhum amparo legal, né? Aí tinha ajuda da Igreja Católica, né, que antigamente, né, acolhia ele. E hoje, já com o direito de imigração, ele tem esse tipo de benefício, né? No acesso ao judiciário, SUS. É um brasileiro, né? Um brasileiro, né? E posteriormente... Data para ficar se ele não conseguir, obviamente. Exatamente. Ele tem que Deixa eu fazer uma pergunta também, outra, né? Diversas, que é um assunto realmente bem curioso. Se esse estrangeiro cometer um crime... Perfeito. Durante esse período em que ele está de adaptação, como é que fica? Quais as regras que ele tem como digamos, uma carteira de habilitação provisória? Você não pode fazer uma pontuação? Existe isso com relação ao estrangeiro? Perfeito, boa pergunta, né, doutor? Inclusive, para ele aplicar qualquer tipo de visto, né, ele tem que apresentar o antecedentes criminais do país de origem, tá? O que acontece? Esse antecedentes criminais do país de origem, ele tem que ser apostilado, né? Aquela tratativa de acordo entre as nacionalidades com a apostila de Haia, né? Que a gente fala. Ou seja, o que é, basicamente resumindo, né? É o documento no cartório lá deles, né? Certo. Que oficializa a autenticidade daquele documento. Exatamente. E aqui ele é traduzido e juramentado pela língua portuguesa, até para a gente apresentar nos órgãos, né? Que rege esse admite ou não, né? Sim. Então, já começa aí, né? E outra exigência de qualquer visto é que apresente os antecedentes criminais do país aqui. Nosso aqui também. E aí eu te pergunto, esse antecedente criminal seria um trânsito de julgado para uma acusação ou é simplesmente boletim de ocorrência, tem uma tentativa,
enfim, uma Maria da Penha, algo assim, isso já trava a situação dele aqui? Não sei se tu já pegou um caso já peguei nesse sentido. Boa pergunta. Nesse caso teria que ser transitado e julgado. Transitado e julgado, ok. Teve até um caso interessante, doutor, que eu me lembro aqui, que era de um americano, né? Que ele aplicou para visto de estudante. Começou a estudar, a gente estava trabalhando no caso dele, daí eu pedi os antecedentes criminais, porque é exigido, né, pela Polícia Federal. Aí chega os antecedentes criminais dele, tinha cometido um furto há 20 anos atrás, né? E aí o que aconteceu? A Polícia Federal indeferiu, né? O agente, que ele tem o poder discricionário, né? Obviamente, ele olhou e falou, não, cara, a pessoa aqui, o imigrante, cometeu um crime, né? E eu vou indeferir, porque a lei fala, né? Sim. A lei, o artigo 30 do inciso 2, que trata do visto de estudante, ele fala assim, que qualquer visto, né, na verdade, né, que se tiver alguma condenação, né, transitado e julgado, e foi condenado criminalmente, não concede esse visto. Salvo se for crime de menor potencial ofensivo. Nesse caso específico, é um crime de menor potencial. Então, assim, né, aí eu tive que pegar documentos lá do país de origem dele, pedir para ele, obviamente, delegacia, traduzir, juramentei e demonstrei, né, que ele cometeu esse crime já faz há mais de 20 anos atrás, né, e foi um crime de menor potencial ofensivo. Perfeito. Na época. E durante esse período, William, em que ele suspendeu ali, a partir do momento que tu administrativamente recorre dessa decisão, ele se mantém legal? Não. Ou ele tecnicamente teria que sair do Brasil naquele momento? Então, nesse caso especificamente, o que aconteceu? Ele ficou ilegal, porque a partir do momento que foi indeferido o pedido dele, né, ele tem um prazo de 60 dias. 60 dias, obviamente, para sair ou se regularizar, né? E nesse caso dele específico, obviamente, ainda está em processo judicial. E eu teve que judicializar. Tive que judicializar perfeitamente. E já estou, pelo fato de ele também trabalhar para uma empresa americana. Aqui? Lá. Online, remotamente. Né? Online, a gente tem até uma novidade que é um visto que surgiu agora, recentemente, que é o visto de nômade digital. Legal. Ou seja, o estrangeiro que queira vir aqui para o Brasil, ele pode... que comprove que trabalha remotamente, né? Sim. Ele consegue trabalhar aqui e viver aqui normalmente, né? Legal. Então eu vou aplicar já estou aplicando esse visto para ele, de nômade digital, para ele não ficar irregular. E realmente ele tem só que aí a gente vai cair naquele da condenação criminal, né? Que eu vou ter que ver primeiro o que a justiça vai dizer, olha que interessante, aqui, e depois eu vou pensar em outros tipos de... E nessa judicialização tu já tentou, não sei se você pediu uma tutela para ele permanecer? Exatamente, perfeito, doutor. Boa pergunta. Eu já pedi uma liminar para pelo menos manter ele, né? Ainda está em processo, né? Estou aguardando, porque para o doutor saber, agora foi pedida a manifestação, parecer da União, né? E do Procurador-Geral da República, para ver essa situação, né? Então aí está em sede de contestação, eles já apresentaram a contestação, eu vou replicar e aí vai ser a decisão final, né? Esperamos que... Né, E onde é que você judicializa isso? Perfeito, depende, né, doutor? Temos algumas competências aí, né? Temos a administrativa, a Polícia Federal, né? Certo. Juridicamente é a Justiça Federal, né, de origem, né? Aí pode ir para o TRF, né? Enfim. Certo. E temos alguns casos, né? Inclusive esse do nômade digital, inclusive, que é um visto novo, o recurso dele, né? Ele é feito eletronicamente, né? E aí é para o Ministério do Trabalho. Interessante. Então, o que acontece? Eu fiz esse recurso, foi ontem, né? Ontem eu fiz esse recurso, que era um caso de uma americana, que ela comprovou que ela tinha um vínculo empregatício com um contrato lá fora, né? E como eu falo para o doutor, ainda existe muito erros, né? E no sistema do MigraWeb, que é o sistema que rege o nômade digital, ele tem alguns problemas técnicos, né? Que acontece, às vezes fala que o imigrante não apresentou o documento, e o imigrante apresentou, e aí às vezes indefere, aí a gente vai ter que fazer um recurso, e nesse caso eu fiz um pedido de reconsideração, né? Que tem um prazo de 10 dias, eu fiz o pedido de reconsideração, comprovando que ela tem um vínculo, realmente, com o trabalho que ela labora lá fora, no exterior. Você me falou, até agora, pelo que eu vi, 2 ou 3 americanos aí. Mas quem é que mais migra para o Brasil? Não do Brasil, mas
a nossa região de Santa Catarina hoje? Qual país aí que tem mais migrantes? É engraçado, doutor, boa pergunta. Hoje, tem épocas, né? Sim. Tem épocas. No começo era bastante árabes, e hoje em dia, árabes, bastante, né? Aquela região, né? Síria e por aí vai. Ah, entendi. Mas como migrantes? Como imigrantes. E a Síria tem essa... A Síria tem a condição de acolhimento humanitário. Né? Que esse é outro ponto que eu queria falar com o doutor. O acolhimento humanitário, ele são casos, né, para facilitar, né, para o imigrante vir diante de guerra, como é o caso da Ucrânia, né, que a gente tem. Sim, perfeito. Então, o doutor pensa, se ele viesse como imigrante, um ucraniano hoje, como é que ele ia pegar um antecedente criminal do país dele? Entendeu? Tem tudo isso. Né? Impossível. Então, isso foi pelo ministro da Justiça, né, que fez essa lei, né, de acolhimento humanitário, e vem ajudando aí o pessoal que realmente, né, precisa, né, que é o pessoal da Síria, ucranianos e etc. Afeganistão também, né? E esse ponto que o doutor falou também é muito interessante, que a gente tem em Florianópolis hoje uma migração muito grande, uma comunidade russa. Então hoje a gente tem... É impressionante, assim, eu digo que semanalmente de cada 10 clientes que chegam no escritório, 8 são russos. Por quê? Fugindo da guerra. Hoje, não da guerra, mas, né? Dessa situação. Da situação do país deles, né? Exatamente. Mas antes da guerra, eles já estavam migrando para cá, né? Mesmo antes da guerra, muitos russos. Muitos russos. Por quê? O passaporte brasileiro, por incrível que pareça, ele é um passaporte forte, né? Nós brasileiros temos a mania de falar, eu queria ter o passaporte europeu. Agora, você vê que o caminho está sendo inverso agora. Né? Os europeus estão vindo para o Brasil para adquirir o passaporte, a nacionalidade brasileira, o passaporte brasileiro, para poder, né? Alguns vêm realmente para viver aqui, mas alguns vêm para obter o passaporte. Para obter o passaporte, para poder entrar em outra região, Estados Unidos, ou o que for. Mas nesse caso dos russos é bem interessante, né? Porque eles estão migrando bastante para cá, e agora ainda mais decorrente do que o presidente deles, o Putin, né, está exigindo, né, que eles sejam recrutados para a guerra. Até, doutor, teve semana passada um cliente russo que ele falou para mim assim, nossa, eu estou apavorado, isso aqui, quero morar aqui. Eu falei, não, porque ele estava com as crianças, com a mulher dele. Família mesmo. Família. Ele falou assim, se eu não tivesse saído 3 dias, o presidente Putin tinha dado uma autorização nos aeroportos para pegar as pessoas que estão viajando. E ele falou assim, foi bem naquela época. Exatamente. E ele me falou uma coisa assim que me tocou. Ele falou assim, não quero matar ninguém, não quero, eu tenho família, eu sou uma pessoa do bem, né? Então você imagina, né, a situação que está, né? Sim. Então eles já vinham, eles já migravam aqui, né? Eles começaram a migrar aqui em 2014, 2015 por ali. Porque é que nem aquele caso lembra da época dos Estados Unidos? Vou lá fazer meu pé de meia. Perfeito. Vai todo mundo para Boston, né? Lembra? A região que tinha bastante mineiro. Sim. Assim está acontecendo aqui em Florianópolis. Eu digo hoje que tem mais russo do que gaúcho aqui. E onde eles escolheram para morar? Norte da ilha, sul da ilha, tem algum... Então, perfeito. Boa pergunta. Eles ficam geralmente em Canasvieiras, Ingleses e Jurerê, né? Então eles ficam naquela região. Tem alguns aqui no centro. Mas é até engraçado que quando eu vou ajudar eles para obter o tipo de visto que eles queiram, no comprovante de endereço sempre eu já sei, né? É o norte da ilha, né? Ou é inglês, ou é... Então E me diz uma coisa, esses estrangeiros que estão vindo agora, pelo que você está me falando, então a onda do Haiti já não está tão... já diminuiu hoje. Diminuiu bastante. Mudou bastante. Mudou bastante. Com relação a... é uma dúvida que eu tenho também, com relação à parte técnica desses estrangeiros. Eu diria, o cara é um especialista, um neurologista, o cara é um cientista renomado, o cara... e vem... digamos, com toda a experiência, com toda a bagagem do país dele, e como é que não só a migração, mas a adaptação
para digamos, para as nossas leis com relação a isso. Um exemplo, a pessoa é um médico, sabemos que existe hoje uma prova aqui para ser feita, né? Agora, nas outras profissões, você também trabalha com isso, com essa legalização da parte profissional dessas pessoas, não só com a legalização das pessoas em si? Também a gente tem questões, né, de que a gente chama, tem um tipo de visto que é de pesquisas, né, científicas. No caso, tem alguns casos de médicos, né, que vêm aqui para estudar e depois, né, continua. Temos casos também de empresários, né, que vêm aqui abrir empresa, né, que aí é o visto de business, né, que a gente fala. Visto que ele vem abrir uma empresa, né? Investidor, né? Aí o limite do valor é 600 mil, né? O mínimo. O mínimo 600 mil. Exatamente. Daí ele vem aqui, abre empresa, se for de tecnologia, cai para 150 mil, né? Então acontece bastante, né? Então, William, me esclarece uma coisa. Como é teu dia a dia? Você nota que hoje o nível não só cultural, mas o nível financeiro do imigrante para Florianópolis, ele não é aquele imigrante que vem despreparado ou que vai estar ali na esquina pedindo esmola, é o imigrante que vem pro trabalho, vem para realmente agregar na nossa cidade. Exatamente. A maioria hoje eu acredito que vem para agregar, né? Sim. Porque além da qualidade de vida que eles buscam, né? Aqui né, o Floripa hoje, a Ilha da Magia hoje, ela é muito interessante para o estrangeiro, né? A gente já está acostumado, né? Eles chegam aqui, eles ficam, né, apavorados, que lugar lindo, né? Então, aí a condição deles realmente intelectualmente, eles são pessoas muito inteligentes, falam diversas línguas, né? Tem empresas na Europa, né? No caso dos europeus ou americanos, né? Então, eles são pessoas bem qualificadas, né? Essas pessoas, os imigrantes que vêm para cá. Ótimo, isso é importantíssimo. Sim. Isso com certeza. Salva. Com certeza. Então, como você mesmo falou, aquela leva de haitianos deu uma diminuída, né? Aí agora veio os venezuelanos, né? Tá bastante, que hoje a parte de refugiados, eles são a maioria, né? A maioria que está vindo hoje da Venezuela. Da Venezuela. O Haiti deu uma caída, né? Certo. Tenho dados até sobre isso. E a Argentina? Tem procurado ou não? A Argentina também pelo fato do Mercosul, né? Sim. Que eles têm esse apoio, né, da lei, então eles vêm para cá para conseguir residência através do visto de Mercosul. É um visto... Para acrescentar, né, no caso da Argentina e do Uruguai, existem acordos diretos. Porque existe o acordo Mercosul, que engloba todos os países da América do Sul. Né? Tenta se enquadrar aqui na câmera para a gente conhecer um pouquinho melhor. Como é que é teu nome? Matheus. Eu peço para entra um pouquinho mais, Matheus. Depois a gente corta ali, não tem problema. Matheus, aí. Vai explicar para nós. Só mexer nessa câmera desgraçada. Puxa ela um pouquinho para mostrar mais o Matheus do que eu. Vai lá, empurra lá. Depois a gente resolve. Aí, dale. Existe o Acordo Mercosul, que engloba todos os países da América do Sul, né, que é o Acordo Mercosul e Estados Associados. Né, que não vai, além da Argentina, Uruguai e Paraguai, né, pega Bolívia, Chile, Peru, Equador, Colômbia, né, Venezuela não, tem um caso específico. E existe um acordo específico com o Uruguai e a Argentina, que é um acordo de residência direto. Os do Mercosul, Chile, Bolívia, né, esses outros estados, quando vêm para cá eles fazem residência temporária. Ficam como temporário 2 anos, depois renovam para residência permanente. Né? Argentina e Uruguai podem fazer acordo, podem ter residência diretamente permanente. O Uruguai até não precisa nem apresentar antecedentes criminais. Só a certidão de nascimento ou... Quando tu está me falando isso, também é o contrário. Se eu resolvo alguma coisa, eu quero ir lá para o Uruguai. É recíproco. O Brasil sempre tem essa... É recíproco. Interessante, não sabia disso. Vem do Uruguai para ficar 2 anos aqui... Não, do Uruguai agora eles já ficam diretamente permanente. Fica permanente direto. Eu posso ir morar no Uruguai amanhã? Só apresenta, vai apresentar na polícia, eu não sei exatamente a denominação, mas acho que é a Polícia Federal também, lá no Uruguai, Polícia Nacional. Apresentar os seus antecedentes criminais, certidão de nascimento, algumas taxas, declarações, tem o direito à residência permanente diretamente.
residência não se confunde com nacionalidade. É diferente. É diferente. É a naturalização, né? Outro procedimento. Aí é o procedimento. E quanto tempo demora essa naturalização? Vai variar também ou são todas iguais? Varia também. Varia. Depende, né? Quanto tempo tem que ficar aqui? No mínimo hoje, quanto tempo eu tenho que ficar para ser um brasileiro nato? Seria brasileiro nato, naturalizado, né? Não nato, pior, né? Enfim, naturalizado. Quanto tempo teria que ter essa residência? A gente tem hoje 3 espécies de naturalização. A gente tem hoje 3 espécies de naturalização, né? Temos a naturalização extraordinária, que é o caso do imigrante que tem a residência aqui, né? Ou seja, o RNE, né? Começa a contar dali. Quando ele recebe o RNE, né, de residente permanente, provisório não, ele não conta, não começa a contar o provisório, vamos supor. O estudante não conta, né, nessa contagem para a naturalização. Né? Entendi. Então o extraordinário é 15 anos. Né? 15 anos? 15 anos que está no Brasil, não precisa comprovar a língua portuguesa, né? Porque os demais têm que comprovar que fala português. Olha, tem isso. Tem isso ainda. Então a nossa naturalização, ela não é tão simples. Não. Eu digo comparado a outros países, né? Sim, não. É bem dificultoso. A relação de documentos, né, que é requisitada, é muito extensa. Então tem que provar que fala português, tem que antecedentes criminais, enfim, né, tem vários outros requisitos. Mas a extraordinária é 15 anos, né? Já a ordinária é 4 anos. Tá? 4 anos e tem que comprovar que fala português. Né? E qual a diferença da extraordinária para ordinária? Tirando o nome, né? Tirando qual é a diferença disso aí? Só que é o seguinte, a extraordinária seria automático, 15 anos que ele comprovando que está aqui 15 anos. Não importa, claro, não tendo antecedentes criminais. Claro. Já a ordinária tem uma série de documentos e requisitos, tem que comprovar várias coisas, antecedentes criminais, do país de origem, né? Esse prazo de 4 anos, olha que interessante, ele cai para 1 ano se o imigrante ele casa com uma brasileira ou tenha filho brasileiro, entende? Ou seja, como eu te falei lá do caso dos... Por que os russos estão vindo para cá? Geralmente eles vêm no período de gravidez. Interessante. Para o filho nascer aqui. Nasceu o filho, é brasileiro. Então filho. A modalidade nos Estados Unidos está sendo copiada. Exatamente, perfeito, exatamente. O pessoal está utilizando aqui. Então, esse prazo, esse redutor que a gente fala na lei, né, ele cai para 1 ano se casar com um brasileiro ou ter filho brasileiro, né? E é interessante que na lei a gente tem casos, a gente já fez também no escritório, de homoafetivo, né? Certo. De pessoas que têm união estável, né? No caso de homoafetivo. Com um brasileiro. Com um brasileiro, exatamente. Brasileiro, ou um estrangeiro residente aqui no Brasil. Ou um estrangeiro residente aqui no Brasil. Um estrangeiro residente aqui pode casar-se com um outro estrangeiro que contabiliza esse período, então. Isso, nós já tivemos casos, por exemplo, era um estrangeiro nacional de outro país aqui da América do Sul, fez residência pelo acordo Mercosul e se casou com um cidadão britânico. E daí, como ele já era residente no Brasil, pôde fazer reunião familiar com o cônjuge. Traduzindo os documentos. Isso. É interessante, né? E até só interessante falar, né, dessa diferença, né, que o decreto 9.199 que fala, né, dos 4 anos como permanente para solicitar naturalização ordinária, caindo para 1 ano nos casos que tiver cônjuge ou filho, e 15 anos para que seja feita a naturalização extraordinária. Só que a lei de imigração, como a gente falou, é muito recente, é 2017. Antes era muito difícil que um estrangeiro tivesse extraordinário. Por essa condição de ser, né, um pouco mais difícil, muita gente demorava muitos anos para ter residência permanente. Então, hoje em dia, a gente tem poucas pessoas que estão como permanente há 20, 15 anos. Então, seriam poucos que se encaixariam no caso da extraordinária. O que eu já vi, por exemplo, é a Polícia Federal abrir um entendimento de, se a pessoa demonstrar que quando ela veio para o Brasil, lá na década de 90, início dos anos 2000, e obteve a residência temporária, se ela demonstrar que tinha intenção de permanecer aqui, através de casamento, a aquisição de propriedades, pode ser encaixada na extraordinária.
Mas isso aí já cai também na questão discricionária, não tem previsão legal. Mas mesmo que ele tivesse casado com uma brasileira... Sim, tinha casos, já vi casos... Não dá automaticamente para ele... Hoje sim. Hoje já. Hoje sim. Mas antigamente não, então. Antigamente já tinha casos de pessoas que viviam no limbo com essas pessoas viviam, né? Porque... Então você vê que a lei de imigração ela proporcionou um avanço gigantesco. E temos casos também que é uma outra espécie de naturalização que é a provisória. A provisória é para menores de idade, né? Até 10 anos, que tenha entrado no país até 10 anos, eles podem aplicar a naturalização provisória, né? Entendi. Então, e vira definitiva a partir do momento que ele adquirir a maioridade, né? E tu acha que a gente está caminhando para um dia, por exemplo, em algum momento da história, a gente ter a mesma situação, por exemplo, que a gente encontra nos Estados Unidos, de pessoas que compram um casamento aqui? Ou isso já é uma realidade e eu estou só chutando uma coisa e já acontece? É engraçado, né? Eu particularmente, eu desconfio de alguns clientes, né, que chegam ali. Entendo. Mas não existe essa fiscalização como é a americana, que o fiscal, por exemplo, vai verificar se realmente eles vivem em união, aquela coisa que passa em filme para ver se tem os dois que estão lá se beijando. Isso não, esse controle... esse controle ele acaba sendo documentalmente, né? Ou seja, comprovou que tem união estável, comprovou que tem conta em banco. Certo. Mas no teu trabalho tu já desconfia que isso desconfio, né? Às vezes eu desconfio, chega ali um alemão, mas isso aqui é minha esposa, e a gente nota que, né? De repente, que não tem aquela... só que não cabe a minha fiscalização. Perfeito. Claro. Agora ele... Mas então hoje, realmente, o que a gente vivenciava, vocês são jovens, mas eu morei na Austrália também. Que legal, interessante. E a gente sabe que era o desejo da nossa tu tá quase com a minha idade, mais ou menos próximo, da turma de jovens, morar nos Estados Unidos, morar num outro país. Hoje quer dizer que nós estamos virando um polo atraindo pessoas para morar aqui no nosso país. Que engraçado, né? Engraçado, é bem interessante. Eu fico feliz por isso. Sim, né? Com certeza. Então, e é muitos imigrantes indo, né? E casando, tendo filho, né? Que daí é até um outro tipo de visto, que é de reunião familiar, né? Quantos tipos de vistos existem hoje? Mas hoje em dia eu não tenho, porque são muitos. Muito tipo de visto? Todo mês é um visto desportivo, é um visto artístico. Porque doutor, se você pensar o seguinte, o Ministério Público tem diversas resoluções, né? Perfeito. Então a gente tem aí inúmeros tipos de vistos, né? O visto esportivo, visto de artístico, né? Missionário. Né? Visto missionário. Para quem atua em missões religiosas. Hoje mesmo veio um cliente que ele queria trazer a família. Olha só que interessante. Os pais dele, ele era do Paquistão. Os pais dele estão no Paquistão. Ele tem residência aqui, né? E ele vai fazer o pedido por reunião familiar, porque ele tem filho brasileiro. Legal. Então o filho brasileiro é o chamante, a gente fala, né? E ele é o chamado e o filho vai chamar os avós, entendeu? Então assim, né? Tem um limite também na lei, né? Claro. Porque não pode chamar toda a família, né? A família busca pé. Sim, deixa eu te fazer uma pergunta para vocês hoje, que é uma curiosidade também. Antigamente, quando, por exemplo, na história, antes de 1930, 1916, durante a Primeira Guerra Mundial, enfim, existia, por exemplo, como existe hoje ainda na Austrália, aquele incentivo financeiro para a pessoa emigrar. Isso existe no Brasil? Tipo, você quer morar lá em, vamos chutar um local para não ofender nenhuma cidade do interior, enfim, lugar bem no interior. Se você for morar nesse lugar, nós vamos te dar aí 6 meses de auxílio. Existe alguma coisa específica nisso ou a lei ainda não evoluiu a esse ponto? Nesse ponto ainda eu não me deparei com nenhum caso nesse aspecto. Não tem nesse aspecto. A não ser que seja alguma coisa na parte diplomática, né, que vem ou imigrante que veio a suprir alguma necessidade de alguma empresa pública, né, alguma necessidade técnica, aí realmente tem esse benefício, digamos. Né? Entendo. É mais fácil. Já é um benefício estatal, não relacionado à lei de imigração. Exatamente, perfeito. É isso mesmo, né? Entendo.
que você, obviamente, é uma excelente lei, né? Algo que realmente ajudou muito, acredito, mas qual a intenção da lei? Eu te pergunto assim, o criador ele fez, além de, obviamente, regulamentar toda essa situação, mas hoje existe uma preocupação, eu não sei se existe essa preocupação, óbvio, né? Um questionamento como é teu dia a dia, com relação à queda populacional, existe isso? Eu digo que é uma coisa que eu estava vendo uma entrevista essa semana do Elon Musk, ele comentando que é uma das preocupações mundiais para o futuro é essa queda populacional, tanto que me parece que o Japão nos últimos anos perdeu 600 mil pessoas na população. Existe essa preocupação no Brasil? O Brasil está... A lei não foi nem criada por causa disso, foi só realmente alguém quis ir lá e vou regulamentar e ponto final. Ainda a gente não tem o que a pessoa que fez a lei, né? O criador da lei, né? O que ele quis fazer? É só realmente a condição jurídica estrangeira que antes não estava amparada legalmente. Mas essa questão de dados que a gente pode ver, né, hoje, os dados hoje são, claro, teve um período da pandemia que parou. Né? E depois voltou hoje. Tu abriu esse escritório, né? Eu abri um escritório. Aí foi muito legal. Aí foi muito legal. Exatamente. Tu vê agora tá parado, eu vou abrir. Agora tá parado. Agora é hora não tá vindo imigrante, eu vou abrir o escritório. É engraçado. Mas essa questão ela é bem interessante, né? Porque hoje é mais essa questão mesmo de regularizar o imigrante e dar uma condição jurídica melhor e é até bom para o Brasil, porque daí tem um regulamento. Achei interessante, você já me falou que a pessoa tendo um valor X já tem vantagem. Exatamente. Pensou-se em trazer, obviamente, pessoas economicamente mais abastadas, né? Para que realmente isso, quanto mais dinheiro girando aqui na nossa economia, melhor. Com certeza. Seja rublo russo ou, enfim, né? E é engraçado que tem, pelos dados, né, do próprio Ministério da Justiça, que no trabalho, como é que é? Fugiu agora, o trabalho remoto? Internet? Remoto? Não é o trabalho remoto. Eu tenho que... Não te preocupa que eu corto. Tá, beleza. Que deu branco aqui. Desculpa, o trabalho qualificado. Vamos falar do trabalho qualificado. Hoje o Brasil, eu tenho os dados aqui. Vou mostrar aqui, olha aqui. No trabalho formal, primeiramente do trabalho formal, Santa Catarina ganha de São Paulo. Né? Ou seja, imigram mais pessoas para o nosso estado com trabalho formal do que para qualquer outro estado da federação. Exatamente, interessante. O São Paulo é um estado bem maior que Santa Catarina. Muito maior. Então isso quer dizer o quê? Né? Que eles vêm, né? Para trabalhar. Para ganhar dinheiro. E o estado de Santa Catarina... Continuem vindo, por favor. Continuem vindo, por favor. Exatamente. E tem outro dado que é na questão... Aqui, ó, pode ver que é 12,6 mil. Santa Catarina e São Paulo fica atrás, 11 mil. Vou te cortar agora, mas tem uma pergunta que me veio na mente que eu queria te perguntar e agora que eu lembrei dela, vou aproveitar. Discriminação. Obviamente nós somos um estado, na minha visão, acolhedor, né? Somos um país acolhedor. Mas já encontrou clientes teus que olharam para ti e disse, olha, infelizmente eu sofri isso, aconteceu isso. Infelizmente, eu digo infelizmente, né? Não, tem bastante caso. Até a xenofobia, né? Ela é proibida, né? Tá na lei de imigração, porque antes a gente não tinha essa proteção, né? E a gente já viu casos nos jornais de haitianos que foram espancados e etc. E no meu dia a dia eu me deparo ainda com essa discriminação. Vou te contar um caso recente, né? De uma russa, que ela está residente aqui no país, né, tudo certo, tem filhos, né, e ela reside num apartamento, e o proprietário de baixo do apartamento começou a falar para o síndico que as crianças estavam fazendo muito barulho. Certo. E, por óbvio, o síndico, né, ele ia lá e reclamava e notificava ela. Só que, porém, o síndico, eles não conseguiam se entender, porque ela não sabia falar a língua. Ela falou português. E de modo geral, o que aconteceu? Né? Quando ela chegou no escritório e eu me deparei isso, ela me demonstrou as mensagens e eles estavam falando, você vai ser despejada, e não deixaram ela se explicar, né? Em nenhum momento, o ônus da prova, né? Não respeitaram o contraditório, a ampla defesa, né?
E nesse... Tiveram, no mínimo, um pouquinho de paciência para tentar entender exatamente. Então, que ela é uma pessoa de um país totalmente diferente, que não fala a nossa língua, que a gente tem que aprender a respeitar também. Exatamente. E eu vi as mensagens ali, era tipo, essa gringa, essa... Assim, bem desrespeitoso. Aí eu peguei aquilo ali me tocou, né? Que eu pensei, meu Deus, né? Coitada da mulher, né? E aí temos o estatuto do ECA, né? Que protege a criança. E eu falei para eles que eles deveriam suportar, né? Porque primeiro a gente tem que respeitar o estatuto da criança e do adolescente, ele está acima de qualquer condomínio, entende? E perfeito, e eu comprovei também, ela tinha botado umas borrachas. Atuasse para eles nessa situação. Nessa situação, e entrei com dano moral também, né? Porque além que o síndico ele foi autoritário, né? Abuso de poder, ele não respeitou o contraditório, apenas ia lá e notificava ela e dava multa, e ela querendo se explicar, imagina, né? E tipo, a paciência deles não é... E ela não tinha um esposo, nenhum deles ali falava português? Nenhum deles falava português. Então, assim, né... Então a gente enfrenta isso ainda. No teu dia a dia tu não bastante. Além da questão dos refugiados, que também são muito discriminados, tem uma vida... Né, difícil, né? Mas enfim, essa questão, né, essa discriminação, ela é mundial, né? Também o brasileiro também enfrenta e ele também. Mas a gente tem lei para isso. Infelizmente nós temos também. Você estava me falando da imigração, então a gente é líder. Líder, exatamente. A gente é líder a nível nacional, digamos, nessa imigração. Já na migração qualificada, né? A gente tem aqui, nesse caso, você pode ver, né? Total de trabalhadores, 7 mil, né? Total de trabalhadores qualificados, 1.000. Dos 7 mil migrantes, 1.000 são qualificados. Me explica essa qualificados. Porque isso profissionalmente falando, tem que ser uma profissão reconhecida? Exatamente. Engenheiro, o médico, como você aí você vê um dado interessante. Dos países, né, do migratório laboral, a China lidera. Interessante. E o Japão também. Então, os chineses e japoneses estão vindo aqui para Florianópolis daqui a pouco, então tu está andando na rua, tu já não consegue entender mais o que está acontecendo. Exatamente. Então, uma miscelânea de línguas. Exatamente. Mais ou menos isso. Então, é bem interessante, né? Essa questão de qualificação. Querendo ou não, tu não tem essa noção. Não tem, exatamente. A gente vive o nosso mundinho aqui, tu não imagina, tá vendo chinês, japonês, francês, russo. Exatamente. E é o teu dia a dia. E é meu dia a dia. Muito legal. E é bem interessante que para a gente tem um reconhecimento também cultural, né? A gente aprende. Esses dias a gente estava, eu e o pessoal estava estudando russo. Então, eu ia te perguntar, desse pessoal que chega, a grande maioria fala espanhol e inglês, mas existe um percentual de pessoas que nem, exatamente. E aí, como é que tu te vira? O Google. É verdade. Aqui tem um aplicativozinho, né? Tem um aplicativo, eles vão falando. Eles falam e tu entende. Já aconteceu, uma russa ia até o escritório e ela botava no Google o tradutor e a gente ia se falando ali. Cara, legal. É interessante. Cara, muito legal. Deixa eu ver aqui que eu tenho algumas outras perguntas. Vamos lá. Visto. Posso pegar um pouquinho de água? Claro, deve ser com gás. Eu acho que eu perguntei tudo aqui, irmão. Eu acho que eu... Será que a gente vai... Eu fiquei mais na parte curiosa, né, mas não fui muito na parte técnica. Sim, que legal. Eu fugi um pouquinho da parte técnica. Mas se tu quiser que eu pergunte alguma coisa técnica, tu me dá um toque. O que surgiu na tua mente que seria interessante eu perguntar? Eu acho que dependendo, a gente pode falar de alguns casos que até jurídico, né, do escritório. Boa. Então vamos lá. Tira um pouquinho a câmera para mim, eu tô bem fora. Aí, fica meio bizarro. Tu tá fugindo, vai ficar meio fora. Só uma coisa, Ora, tu vai querer falar do caso da Almir ou não? Você sabe? Não, se quiser eu posso falar. Claro, aquele cuidou disso. Tá, então nós vamos lá. Deixa eu te perguntar uma coisa também que é bem interessante.
Desse percentual digamos, de trabalho teu do dia a dia, qual o percentual que tu consegue resolver na via administrativa e qual o percentual que tu consegue, que acaba virando judicialização? Perfeito, boa pergunta. A gente sempre tenta resolver na via administrativa, né? Obviamente, por ser, às vezes, o agente federal, né, o policial federal, ter o poder discricionário dele, ele atua, né, da maneira que ele bem entender. A gente fala assim. Entendo. Mas a gente tenta sempre resolver administrativamente, seja por recursos administrativos, né? Um exemplo, indeferiu a naturalização, né? A gente entra com recurso administrativo contra o indeferimento porque a lei fala, né? Tem um prazo de 10 dias úteis para recorrer. Então a gente tem essas etapas, né? Primeiro a gente vai para o administrativo e se não conseguimos, a gente vai por vias judiciais. Né? Teve um caso interessante, doutor Rodrigo, que aconteceu no nosso escritório. Veio uma estrangeira, uma imigrante, ela era da Tunísia, né? E ela veio para o Brasil, e ela estava grávida, né? Aí chegou no Brasil aqui, ela teve um filho, e o pai estava lá na Tunísia, né? O pai estava lá, então você pensa, o pai estava lá, ela teve a criança aqui, tudo bem. Até aí tudo bem, né? Na certidão do nascidouro ali, da criança, nascido vivo, aparece ela só e não aparece o nome do pai. Né? Aí tu vê a confusão, né? E ela desesperada para sair do país. Aí o que aconteceu? Apareceu esse caso pra gente. Ela chegou no escritório muito apavorada, assim, né? Eu lembro dela assim, eu quero sair e eu quero registrar a criança. Eu falei, não, vou te ajudar a registrar a criança. Daí eu falei assim, vamos no cartório, você registra no seu nome, né? E aí você pode sair com a criança, vai estar no seu nome e quando você chegar no seu país de origem, você registra, o seu esposo registra, né? Não, que eu quero o nome do meu marido e bateu o pé e a gente registrou o nome do marido, né? Agora eu te pergunto, como é que a gente vai sair com essa criança? Né? Sem autorização do pai, viagem internacional menor de idade. Aí eu falei assim, beleza, temos mais um desafio, né? Pensa na... E aí eu comecei a pensar, né, porque é um caso novo para mim. E aí eu falei, não, tudo bem, a gente vai entrar em contato com a embaixada lá do Brasil, lá na Tunísia, e vamos tentar fazer. Só que o que acontece? Cada embaixada tem um procedimento diferente, né? Tem embaixadas que resolve rapidamente e tem embaixadas que demoram. E nesse caso específico da Tunísia ia demorar, porque a gente tinha que agendar, a gente tinha que autenticar lá, né, reconhecer a assinatura do pai. Né? Então, lá na embaixada da Tunísia. Uhum. E aí o que aconteceu? Daí eu fiquei pensando, eu falei, não, já tive uma ideia, né? Eu falei pro pai da criança gravar um vídeo com o passaporte, falando, eu sou o pai da criança, e explicar tudo, ele explicou obviamente em inglês. Eu juntei na peça esse vídeo. Juramentasse o... Não juramentei. Não juramentasse. Fosse na cara e na coragem. Na cara e na coragem. Eu falei, vamos ver. E vamos sentir a humanidade desse jogo. A humanidade, exatamente. Aí o que aconteceu? Eu peguei e entrei com essa liminar, né? Pedido liminar para quê? Para que ela pudesse retornar ao país, autorização de viagem, bem como ou de fazer o passaporte da criança, de urgência. Né? Meu Deus do céu. Porque ela já estava sem condições financeiras, econômicas, né? Aqui. Também tinha isso, toda a pressão do marido, aquela coisa, né? Então, imagina, né? Aí eu peguei, fiz a liminar, juntei o ticket, né? A passagem dela de ida, comprovando que ela tinha só 5 dias, já tinha comprado a passagem. Então, pensei, se ela perdesse, ela ia perder a passagem, que gastou um dia. Com uma criança, situação. E aí eu fiz esse vídeo, né? Quer dizer, o marido fez e me passou, eu juntei nos autos. Aí o juiz concedeu para o Ministério Público de urgência para se manifestar. O Ministério Público veio e falou, ok, né? Está comprovando que ele é o pai da criança e que ela tem a passagem aérea. E aí o juiz concedeu com urgência, né, que seja feito o passaporte. Com urgência. Autorizado. Autorizado. O passaporte foi feito em 2 dias e 4 dias deu tudo certo. Mas... que aflição. Rapaz, eu estava na Bahia. Eu estava na Bahia ainda. Estavas viajando na Bahia. Eu fui viajar resolvendo esse pepino aí. Eu lembro que eu fiz uma liminar lá na beira da praia. Tomando água de coco. Mas foi estressante, cara. Imagino, tu tá louco. E tua viagem para Israel tem relação com o estudo aqui que eu vi que foi para Israel? É um lugar que eu quero muito conhecer. Olha, muito interessante, tem que ir. Só que eu já te garanto que o processo migratório lá é bem difícil. Imagina. Rapaz, eu fiquei 5 horas lá, eles me fazendo entrevista, perguntando um monte de coisa.
e mais 6 horas para voltar. Então eles são bem rígidos na migração. Sim, mas vale a pena, é um país assim. Mas não tem relação com a empresa. Não tem relação, não. Fui a turismo, mas foi em 2019, antes da pandemia. Sim. E eu sempre gostei de viajar, né? E pra mim foi um dos países. E vale a pena, tá, doutor? Pode ir, que Israel, olha, é um dos países mais bonitos e que eu já. É parecido com o Brasil até. O povo é muito acolhedor e legal. Tem Jerusalém, tem muita história. Né? Muita história, exatamente. Tel Aviv ali, né? A praia. Então eu tô curioso agora na história do nosso amigo o Aurélio. Aurélio. Vem pra cá, vou conhecer o Aurélio. O espaço ainda é pequenininho, a gente está se adaptando aqui. E o Aurélio vai contar uma história para nós interessante. Beleza. Aurélio, conta para nós, Aurélio. O que aconteceu com relação ao... Qual é a tua função na empresa? Desculpa te interromper, eu vou te perguntar mais basicamente isso. Não te perguntei para o nosso amigo, né? Ele me explicou aqui, não acabei de mas qual a tua função, né? A minha função ali, eu hoje estou como estagiário, né? Perfeito. Mas estamos aí para evoluir. Com certeza. Exatamente. Com certeza. E ali eu saí de um estágio antes, eu e o amigo meu aqui, o Matheus, a gente era estagiário na Polícia Federal. Ah, que legal. A gente estagiou 2 anos ali na Polícia Federal, né? Que é o máximo ali de estágio. Que a lei permite. E aí conheceu o Dr. William. Exatamente. Vamos lá. Exatamente. A vida são coincidências e muito boas quase sempre, né? Sim. E, então a nossa área, né, também a acadêmica, né, que estamos formando, é de relações internacionais. Ali na DELEMI, que é a Delegacia de Imigração aqui da Polícia Federal, né, ela é composta ali pelos estagiários tanto por relações internacionais quanto por do direito. As duas áreas, né, a gente vê que casa muito bem, né, os dois cursos, né. E ali quando o William, eu encontrava muitas vezes ele lá na Polícia Federal, vinha pedir o agendamento e tudo mais, por isso eu falei, não vou ajudar, mas eu sempre busquei ajudar ali sempre todo mundo, né, que a gente sempre viu ali muita migração que vinha com muita gente sofrida. Eu conheci histórias ali de pessoas que vieram de Cuba, que o rapaz, que é o porquê que a Santa Catarina tem um alto nível, quer dizer, tem estrangeiros altamente qualificados, a gente pode ver questão, por exemplo, que nem foi o do cubano, que eu conheci, ele era um doutor na área de arremesso de peso e tudo mais. Ele viajou o mundo, ele falava vários idiomas, só que por questões políticas lá ele foi perseguido e ele veio para cá. E ele veio praticamente quase sem nada, não tinha nada. Só que como ele falava muito bem e conhecia outros países, aqui ele já logo se encaixou no hotel aqui, esses hotéis grandes lá no norte da ilha. Então a gente uma mão de obra, digamos, qualificada. Sim, a nossa ali que a gente atende bastante russo, né? Cabe destacar que os russos que vêm para cá, normalmente os russos eles são bem qualificados. São esses imigrantes que a gente atende aqui, principalmente em Santa Catarina e Florianópolis, são pessoas que trabalhavam em multinacionais, são pessoas que tinham trabalhos bem qualificados, já são pessoas que já tem um contato maior com o inglês, então tem uma certa facilidade. Então a migração que a gente que vejo assim que tem para cá, que nós atendemos, ela é muito nesse sentido, né? E aqui Florianópolis é a capital, tem bastante estudante, tem muito estudante que vem para cá, acaba prolongando, né? A estada, acaba trabalhando, às vezes acaba se apaixonando e por aí vai. E dessa de se apaixonar é o meu caso, que foi um cliente nosso, né? Ele é egípcio, né? Do lado do Egito, e ele conheceu uma brasileira. Por esses aplicativos que você conversa, tem os de paquera, exatamente. E nesse aplicativo eles começaram a conversar, papo vem, papo vai, e eles se apaixonaram.
E nesse que eles se apaixonaram, ela falou, pô, por que você não vem pra cá? Né? Porque pra ela também era difícil ir pra lá. Agora eu vou explicar a parte técnica. Essa aí foi só a parte ali de como eles se conheceram, né? Ali o que acontece, né? Nem todos os países, né, que o Brasil ele tem relações e outros que o Brasil não tem relações, pode se entrar, pode chegar, eu vou viajar, vou levar o passaporte e entrar. A boa parte quem decide, né, e boa parte como que ocorre é pela política externa, principalmente pelo Ministério das Relações Exteriores. E que é mais pela reciprocidade. É que agora a gente tem alguns casos aí que não foram por reciprocidade, como dos Estados Unidos, então muito visto deles, eles vêm para cá, o do Japão que entra também para cá, mas a boa parte é mais recíproco. Com relação ao Brasil e Egito, né? Não se estabeleceu uma relação em que se ia isentar a cobrança do visto. Então ficou o padrão normal, né, que é a cobrança de visto. Então ele tem que ir no consulado brasileiro, fazer a solicitação para poder entrar, né? E uma coisa que é interessante, né, nessa questão, eu tenho às vezes essa quebra de pensamento, né? Mas a internet hoje, a conectividade do mundo, ela é uma área positiva para nós na área aqui de migração, porque hoje ocorre muito essa conectividade. Hoje, principalmente agora aí que estão construindo, né, satélites aí pelo globo inteiro e ocorre a maior conectividade. Nossa, várias aldeias, a pessoa abre lá o celular, enfim, você encontra gente do mundo inteiro e consegue conversar. Então, a globalização que surgiu e essa conectividade que veio junto é o que está fazendo todo esse movimento de migração atual, por isso que o pessoal escolhe mais o Brasil e tudo mais. Tá, Aurélio, me tira uma dúvida. Quando você falou ali que o cubano foi perseguido, assim, tu escutou muita história, então, durante toda até hoje, obviamente, você escutou muitas histórias, assim, digamos até, infelizmente, tristes, né? Sim. E eu diria para ti que qual é a história, além dessa do aplicativo? Ele acabou se casando, esse menino? Isso, esse nosso cliente... Desculpa. Ela tem... agora me pegou na verdade, mas parece jovens ali, entre os 30 e 40 anos, tá jovem. Menos... não, vocês estão bem jovens. Exatamente. E então aí o que foi pedido para nós, né? Existe a diferença entre visto e autorização de residência. A autorização de residência ela é feita dentro do país, que aí quem faz é a Polícia Federal, que é o órgão pela justiça da justiça. E o visto ele é feito pelo consulado, que é o visto, na verdade, ele é uma concessão que o Brasil dá, né, o país dá, de possibilidade de entrada, porque não necessariamente significa que você vai entrar. Por que é uma possibilidade de entrada? Porque você pode ter o visto, mas chegar ali no aeroporto e o policial... brasileiro inferior? Exatamente. Aí o policial vai fazer as perguntas e vai falar, você não atende os requisitos e tudo mais. E tchau. Só que, assim, o Brasil, ele é mais tranquilo, mas também ele cobra, né? Ele é mais comparado, por exemplo, aos Estados Unidos, países europeus, eles são mais rigorosos na seleção ali de busca. Tanto é que, por exemplo, né, o dos Estados Unidos, se você for para lá e eles acharem que você tem algum movimento, alguma coisa assim, eles pegam o teu celular e falam, não, pode desbloquear. Não, você não entra e você também não sai daqui sem desbloquear. Eles desbloqueiam e vasculham. Eles são bem rigorosos. Aí, esse do Amir, inicialmente... Opa, desculpa, perdão, tem que cortar o nome. É o cliente, por favor. O do nosso cliente,
ele citou para nós fazer o visto, né, para entrar no país, para eles se conhecerem pessoalmente, eles só se conheciam virtualmente. Veio na cara e na coragem. Seja que Deus ainda ele não veio, ainda não entrou ainda no país. Mas assim, esse foi um processo. É recente, então? É recente. Nós conseguimos aí o visto para ele, foi mês passado, mais ou menos, já faz acho que uns 3, 4 semanas, mais ou menos. Só que foi um processo longo que a gente demorou, porque a gente estava tentando desde novembro do ano passado. É um processo demorado, por quê? Porque a região onde ele está, que é ali Egito, né, com os conflitos que eclodiram naquela região, muitos consulados acabaram fechados, ou consulados que eram referências acabaram sendo transferidos por questões de verba do nosso país para realocados, né? Então o Egito ali ficou entre um deles. Então, por exemplo, muitos sírios, muitas pessoas que são ali daquela região, né, eles acabam migrando para outros países, principalmente o Egito, Arábia Saudita e por aí vai. Em busca de solicitar o visto. Porque então, na região deles já nem tem mais. Na região deles existe o risco da guerra que já está ocorrendo, de calamidades, e também a questão brasileira, porque consulados eles são caros de se manter. Então, eles acabam centralizando em determinadas áreas. Então o Egito foi escolhido uma das áreas ali de centrais, né? Então você tinha muita demanda, mas poucos funcionários para fazer o processo. O caso dele, então ele poderia pedir o visto, né? Que existe também essa questão específica, né? Que a gente tinha estudado, que é ele casar por procuração. Então dá para fazer o casamento foi estudada essa opção, fazer o casamento por procuração, que aí o advogado aqui iria fazer a parte do papelada, ele assinar, né? E ele teria o casamento, né, em papel, seria enviado para lá, apresentaria no consulado brasileiro, e aí seria pedido o visto de reunião familiar, porque aí ele é casado com um brasileiro, com brasileira, né? Aí isso foi uma das opções, mas a opção mais viável que a gente estudou, que atendia, né, a ele, era a questão do visto de turista, de ele entrar no país. E agora eles vão casar, né? Eles casam aqui no Brasil e ele ganha a residência por reunião familiar. E aí ele vai ganhar a residência por reunião familiar. Esse processo, né, ele demorou um tempo por causa disso, mas existe também uma questão que o MRE, né, o Ministério das Relações Exteriores, eles deram algumas modificações, né? Às vezes eu reclamo um pouco do e-consular, que é o sistema específico deles, mas existem outras regiões que do Ministério das Relações Exteriores tem, que você tem que fazer agendamento pelo correio e pessoalmente, enfrentar fila e tudo mais. Esse do e-consular, ele é demorado porque tem muita demanda, né? E então a gente acabou fazendo ali o processo dele. Hoje ele já eles estão super felizes, né? Já veio. Ele tá para vir, ele vai vir, se eu não me engano, esse mês. Esse mês é para novembro. Ele vai entrar, eles vão se casar. Ela foi no escritório de vocês? Ela foi no escritório. Na verdade, onde é que ela mora? De onde que ela é? Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. De lá. Indicaram para ela entrou em contato com o escritório, falou dessa situação, ela está apaixonada, né? Então, todo dia é uma aventura. Toda semana tem uma coisa diferente. Toda semana tem um... Ela tá no caso também. Pode, claro. Deixa eu só fazer uma coisa aqui bem importante, que a gente está aqui. Cadê? Para não dar problema, né? Eu vou encerrar essa. Eu quero te apresentar. Porque eu apresentei o Aurélio e hoje apresentei. Estou aqui com o Matheus. Matheus, só que tu está cortado. Amanhã eu não consigo botar a tua cabeça. Chega para cá, Aurélio.
Pronto aí. Aí, esse aí é o Matheus, nosso amigo Matheus, que tem 23 anos, trabalha com o Dr. William e também já é um jovem senhor com quase 80 anos, estilo meu professor. Robô, né? Tudo bonitinho. Cara, isso é maravilhoso. Vocês estão certos. Nós estávamos tudo errado. Mas fala, Matheus, tens obviamente informações interessantes para nos passar. Eu como, né, Aurélio, nós somos colegas de estágio na Polícia Federal, na Delegacia de Imigração. E uma questão até que a gente não comentou são dos apátridas, né? Apátridas. Isso, é a pessoa... interessante que não tem nacionalidade. Os países, né, estados em que a pessoa tem vínculo, não o reconhecem como cidadão. O cara não é nem. Exato. E até o Brasil existe uma regulação especial para essas pessoas, né? Também dentro da lei. Dentro da lei eu não me lembro se está dentro da lei de imigração ou no decreto da lei de imigração já, né? Legal. Isso, é algo recente. E também no acolhimento humanitário. Isso. Então, por exemplo, teve uma situação que me deparei uma vez na Polícia Federal. Era um homem já com seus 60 anos. Ele era português, ele se dizia, né, português, mas nascido em Angola, na época colonial ainda, né? Até porque a independência lá é recente, década de 70, né? Aí em 1974, quando houve a independência de Angola e iniciou a Guerra Civil, ele com a família vieram para o Brasil. Na época da Guerra Civil? Isso, ali meados da década de 70. E ele construiu a vida dele aqui. Aqui permaneceu, nunca saiu do Brasil. Ficou, casou, teve filhos. Pois é. Ele tinha na época um passaporte. Ele tinha. Daí. Se eu não me engano, português. Aí, recentemente, surgiu uma oportunidade dele viajar. Falei, vou fazer meu passaporte, renovar meu passaporte. Foi lá no consulado de Portugal. Portugal falou, não, tu é angolano. Aí ele foi no consulado de Angola. A Angola disse, não, tu é português. E ficou nesse ping-pong. Eu não sei exatamente quais são as regras de concessão de nacionalidade de cada um desses países, né? Tem a questão da jus soli, jus sanguine, né? Que é quando a nacionalidade é transmitida por filiação ou por ter nascido, né, no território. No caso do Brasil são os dois, né? Mas os dois estados com os quais ele tem vínculo não concediam, não reconheciam como cidadão. Então ele estava desesperado já não sabia mais o que fazer, né? Aqui no Brasil ele era residente só. Aí, pesquisando assim, eu pensei, tentar enquadrar nele um caso de apatridia. Infelizmente ele não retornou mais, mas quando se retornou eu já não estava mais lá. Mas foi uma dessas situações, a única vez que eu me deparei com um caso de uma pessoa que não tinha um estado que o reconhecesse como cidadão. Agora me explica, tu ia aplicar a apatridia. Isso, a gente faz uma solicitação de apátrida, tipo, comprovar que os estados com os quais ele tem vínculo não o reconhecem como cidadão. Pegar a documentação, isso, eu pedi para ele para que entrasse em contato com os dois consulados, que esses consulados pudessem emitir algum tipo de documentação. Exato. Para daí dar entrada no pedido de apátrida. E ele conseguia confirmar esses 20 e tantos anos, ou 30 e poucos anos aqui. Não é 40 mais, né? 40, sim. Ele permaneceu aqui, ele veio e nunca mais saiu. E ele conseguia confirmar tudo isso. Sim. Então ele poderia tecnicamente ter aquele visto, o extraordinário, o de 15 anos, ou visto não, a nacionalidade. Aí o que acontece? Por exemplo, se a pessoa vai fazer um processo de naturalização, ela tem que comprovar os documentos do país de origem. Então ele também não... Ele batia nessa questão, porque eu vou fazer naturalização no Brasil, tem que apresentar minhas certidões do país de origem. Qual? Se nenhum reconhece. Nossa, então realmente o cara tecnicamente não é brasileiro, não é angolano, não é... Que situação, cara. E aí, se fosse, né? Não sei, infelizmente, gostaria de saber o que aconteceu até com ele. Mas se fosse o caso, né? Tipo, vamos entrar com a apatridia. Isso. Era a única saída que eu vi, era solicitar a apatridia. Seria administrativa ou... Administrativa. Isso. Prevista pela lei de imigração, né? E aí, se ele fosse reconhecido como apátrida, ele poderia fazer a naturalização sem apresentar os documentos do país de origem. Então seriam duas situações. Primeiro, ele teria que ser reconhecido como apátrida, para daí fazer um processo de... seria concedida a naturalização para ele, né? Isso. Faria um processo de naturalização, só que sem apresentar os documentos do país de origem. Só que primeiro teria que ser reconhecido. Esse é trabalho, quer dizer, quanto tempo? Porque quando a gente fala em judiciário, a gente pensa em demora.
E como é que funciona esse tempo dessas soluções que vocês têm no dia a dia? Bom, o da Pátria, nesse caso, né, eu não sei, né? Nunca lidamos com isso. Os casos de refúgio levam anos, 3, 4 anos, até que o CONARE defira ou indefira o processo. Mas essa demora é por demanda ou essa demora é por demanda, falta de pessoal suficiente para análise? Claro, são as duas, mas falta, eu diria, estrutura? Se dá muito por demanda, até porque o Brasil começou a receber um fluxo de imigrantes muito grande em um período curto de tempo, né? Porque se a gente for olhar a história da imigração no Brasil, ela é curiosa. A gente teve um fluxo enorme final do século XIX e início do século XX, quando vieram os nossos, né? Aqui quem é do Sul, a maioria é descendente de europeu, né? Vieram os nossos ancestrais. Depois esse fluxo cessou. A maior parte, quando foi feita a lei de imigração em 1980, o Brasil não recebia um fluxo grande de imigrantes, mas pelo contrário, na época que começou a sair muita gente, né? E de repente ali na final da década de 2000, início de 2010, passou a vir um fluxo muito grande. Só em 2019 foram 80 mil pedidos de refúgio no Brasil, né, em um ano. Então, e cada caso de refúgio é analisado individualmente, né? Então é feita entrevista, investigada a situação. Então, por isso que foi feito o caso da acolhida humanitária, que é cidadão haitiano, venezuelano, Síria, acho que Senegal também. Digamos isso, uma análise em massa. Isso por exemplo, tira a pessoa do refúgio e é um processo de autorização de residência facilitado. Sim. Ele vai só ter que comprovar um documento de identificação. Excelente. E aí, como tu perguntou da questão do tempo, que nem o Matheus falou, que demora, né? Em alguns casos. No caso já de reunião familiar, a pessoa tem a documentação, certidão de casamento que comprova e alguns outros documentos, né? Ele já consegue ganhar o protocolo já na hora. É porque é direto à Polícia Federal que vai analisar, quem vai analisar é a Polícia Federal. Ou seja, ele chega lá com um filho brasileiro, né, tem que mostrar, né, até para não ter nenhum tipo de... Então, aí, a partir do momento que ele chega os documentos, ele já concede para ele o protocolo. Então, ele já tem ali o número, né, o RNE, já pode abrir conta em banco, né, e etc. E é dessa forma, né? Daí o tempo demora mais ou menos um mês, né, para chegar o RNE, a carteirinha mesmo, para que seja emitido lá de Brasília. Leva uns 30 dias para chegar a carteirinha. E a validade dessa carteirinha? E daí depende de cada tipo, reunião familiar 9 anos. Certo. Já o visto de estudante, 1 ano, pode renovar mais 1 ano. O Mercosul, 2. Mercosul, 2. E aí a nômade digital, esse que eu te falei, 2 anos. E a carteirinha ainda é física, não existe hoje um aplicativo que o estrangeiro baixe como carteira. Boa pergunta. A gente teve agora uma regulamentação, né, do Ministério da Justiça que vai ter a carteira digital lá no 2020. Né? Então foi agora recente, foi quando? Mês passado. Né? Legal. Então a gente tem sempre novidades, facilita. A gente tem que estar sempre bem atualizado, né? Porque sempre tem portarias novas. Essa da acolhida humanitária, por exemplo, são portarias que são renovadas anualmente. Então, já acontecia, né, por exemplo, de atender haitianos na Polícia Federal e, por exemplo, vencia a portaria até que fosse publicada a nova, renovando, ficava no limbo, não podia ser feito o processo de acolhida humanitária deles. Mas assim, geralmente eram algumas semanas, né? Mas eram... Outra pergunta, eles costumam vir com dinheiro vivo ou eles conta corrente? Como é que eles se viram com relação a isso, com essa parte financeira deles? Eu digo, eles já vêm com o negócio pronto ou vocês, tem que abrir uma conta no banco tal, ou tu pode abrir pela internet, vocês também auxiliam nesse sentido? Existe isso? Ou a maioria já vem com dinheiro na mão, dólar ou, enfim, moeda do país deles? Como é que é esse dia a dia, ou esse é um assunto que acaba eles não se interessando em conversar com vocês sobre isso, ou não, existe interesse por parte deles? Nesses casos, né, geralmente eles abrem uma conta aqui, né, seja um banco público, ou banco privado, ou até aqueles digitais, né, que a gente tem, ou eles usam o Western Union, né, o famoso Western Union. Vocês têm lá no continente shopping do... No caso, até interessante, no caso da guerra da Rússia, que eles trancaram os bancos.
A Rússia foi tirada do SWIFT, Ah, né? tirada do SWIFT. E aí que aconteceu, os russos, né, eles não tinham dinheiro para se manter aqui e nem para pagar meus honorários, né? Então tu imagina, foi ali, eles passaram bastante necessidade, né, e Necessidade, literalmente. muito deles, eles usavam só o cartão de crédito, que às vezes, né, já não dava mais, porque daí como é que ia pegar o dinheiro da conta corrente, enfim. Agora teve um caso agora de vice-investidor imobiliário, que o rapaz mandou para o procurador dele aqui, que no caso é o irmão dele, né? E o dinheiro está trancado no Banco Central. O dinheiro é russo nesse caso? Não, nesse caso, desculpa, é um árabe. Árabe. E aí, Da China, né? que veio. desculpa, é da China. Esse é chinês. Porque ele tem uma empresa na China, ele é do Iemenita. Ele é Iemenita. Iemenita, desculpa. Iemenita é uma... É Iêmen. Do Iêmen, mas morava na China. Tem uma empresa na China. E aí o dinheiro veio da China, né? O irmão dele mora lá no IME, veio da China, de uma empresa, ou seja, veio da pessoa jurídica para uma pessoa física. Aí o Banco Central falou, como assim? Não, vamos... Explica. Explica isso. Aí tá esse rolo todo, ele tá desesperado aqui, eu tô pensando em entrar judicialmente, né, para liberar pelo menos uma parte que pode ser concedida para a subsistência dele aqui. E assim a gente vai se deparando, né? Casos e casos, né? Essa questão também de valores é bem complicado para eles, né? Manejar, porque assim, agora tu pensa, época de pandemia, corona, né? Eles queriam abrir conta em banco. E aí como é que eles vão abrir conta em banco sem um RNE? Entende? E aí a Polícia Federal não conseguia atender todo mundo. Ou seja, eles não conseguiam abrir conta em banco devido a um fluxo enorme de imigrantes. Sim. E eles ficavam nessa condição aí financeira precária, né? Então Costuma vir, por exemplo, pessoas de outro país que tem, por exemplo, um aposentado do Brasil que vai morar em Portugal e ele recebe aposentadoria já no Brasil. Isso costuma vir? Costuma, eu vou até deixar o Matheus que cuidou desse caso, né, Matheus? Existe uma resolução normativa de 2019 que concede visto para aposentados. A pessoa comprova que ela recebe uma aposentadoria, acho que é acima de $3.000, né? Mínimo. 2.000? 2.000, Se ela conseguir comprovar que ela recebe recursos estatais ou pensão por morte acima desse valor, de $2.000, ela tem o direito de obter a residência no Brasil, que a gente chama de visto para aposentado. Só que nós tivemos um caso recente de uma cliente, ela era europeia, e os recursos que ela recebia não eram pensão vinda do Estado, nem por morte, era do ex-marido dela. Ela se divorciou, fez um acordo, ele pagava uma quantia mensal que superava esse mínimo. Vitalício. Isso. E aí nós vimos uma publicação no site do Ministério da Justiça dizendo o entendimento que esse conceito poderia ser ampliado. Uma pessoa já com uma certa idade comprovasse esses recursos, poderia ser analisada, né? Seria isso, exato. E nós demos entrada. Nós comprovamos os documentos do divórcio dela, do ex-marido se comprometendo com esse pagamento, tudo legalizado, os documentos. Mostramos as transações dos últimos 3 anos, acho que desde 2019 até ano 2022, todos os meses essa quantia sendo depositada na conta dela, e conseguimos, o visto dela foi aprovado no começo desse ano. Administrativamente? Administrativamente, não. Não houve a necessidade de judicialização? Não. Percentual de judicialização pequeno, então... até hoje a gente teve poucos casos, né? Muita gente conseguiu resolver administrativamente, só que a tendência é aumentar. Por quê? Vou te dar um exemplo. Os haitianos, casos haitianos, como é que eles vão comprovar acidentes criminais de origem, o país lá, a gente sabe como é que está. Complicada novamente, né? Recentemente. Aí o que tem que fazer? Tem que pedir uma autorização judicial, entra com mandado de segurança, né? Explica que eles são do Haiti, e os juízes federais têm concedido, né? Até pela questão humanitária, direitos humanos. Importante, né? Então são situações que a gente tem que... Ucranianos também, né? No caso dos ucranianos, eles fazem uma declaração que eles não cometeram crime, porque não tem como eles provarem que não cometeram o crime no país de origem, alguma coisa. Então tem algumas situações que a gente tem que usar o judiciário. Além de que ainda a gente usa o judiciário, né? Na questões normais, que o cidadão aqui ele também se divorcia, né? Ele também tem problemas com o condomínio, como eu expliquei. O estrangeiro tem, né, enfim... Vive uma vida como a nossa. Problemas judiciais. Agora teve recentemente uma criança que
que foi jogar bola e foi abrir o portão de vidro do condomínio, só que eles não tinham feito a manutenção, né? Botado aquela mola para segurar. Bateu o vento, caiu o vidro todo em cima da criança e cortou a criança, né? Então aí vamos buscar o judiciário dando moral e enfim, né, estético até, a criança ficou muito... Então assim, né, além do caso migratório, a gente tem casos rotineiros, né, do ramo... Que vocês também atuam. Atua também, né, mobiliário, enfim, outros casos. Né? Perfeito. Bom papo. Eu agradeço muito a presença dos três aqui do trio. E é isso, eu acredito que... a gente tem assunto para mais uns 3 podcasts aqui, pode ter certeza. Olha, eu confesso que eu vim preparado, eu fiz um roteirinho, mas saiu do roteiro. Saiu tudo, né? Saiu tudo. Mas isso é legal, né? É legal. Então, eu estou aprendendo ainda muito bom. Como modular isso. E o doutor instiga, né? O convidado, né? Instiga bem e quando vê a gente está... O assunto de vocês é muito empolgante. Muito empolgante, cara. Parabéns pela escolha, acho que fizesse uma... Vocês... estão num caminho aí muito legal, cara, só tem a crescer, não tenho dúvida nenhuma que tem um futuro muito bom. E além de ganhar dinheiro, vocês estão ajudando pessoas. É a união perfeita, né? A gente precisa também de dinheiro, né? Isso é bem importante. Com certeza. Mas você tem também esse detalhe das pessoas. E onde é que fica, William, onde é que fica o teu escritório? O escritório AWK fica exatamente em que local hoje em Florianópolis? Para as pessoas que quiserem te encontrar, Instagram, Facebook, telefone, localização, fala tudo para nós. Perfeito. Hoje a AWK está localizada na beira-mar, né, na agronômica ali, no prédio do Ministério Público Federal. Ah, sei, aquele é ao lado da OAB. Ao lado da OAB. E fica ali no 6º andar, na torre 4, né? Certo. E é ali que a gente trabalha, né? Que a gente faz as reuniões, né? Que os migrantes buscam, até pelo fato de ser próximo à Polícia Federal, que fica ali do lado da Justiça Federal. Perfeito. Então é um lugar estratégico e para auxiliar, né, os imigrantes e também para a gente... Se alguém quiser encontrar no Instagram... No Instagram é @WK International Service. Perfeito. Página na internet também? Página na internet temos www.wkinternationalservice.com. Certo. E telefone do escritório? Telefone do escritório é o... Alguém lembra? Tá aqui. Eu não lembro. Telefone não, o fixo alguém não tem, tem o fixo. 3209-5631. DDI 55, aos estrangeiros que vão ver esse exatamente. 48 DDD 3209-5631. Só entrar em contato que eles resolvem a tua vida. Pode vir para o Brasil que a gente está te esperando aqui. Vamos fazer uma finalização. Agradecer o Dr. William, Matheus, Aurélio, e espero vocês de volta aqui. Uma boa noite. Boa noite.